Computer. Isso. Aí, share screen. Tá aqui. Todo mundo enxergando a tela? Sim. Tranquilo, professor. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós temos duas grandes entidades patológicas no tecido gengival, né? A primeira que todos conhecem é a gengivite, que ela pode ser causada pelo biofilme dentário ou não relacionada ao biofilme dentário. Isso aí foi uma mudança que teve desde a classificação de 1999, justamente para diferenciar várias situações em que a gente vê uma gengiva inflamada. Esse ano mesmo, logo depois da pandemia, daquela fase, né, que nós vimos de lockdown, o senhor pediu para ir lá no consultório que estava com abscesso periodontal. Chegou lá, quando eu toquei no tecido, eu digo, não, isso aqui é carcinoma epidermoide. Tirei, mandei fazer o histopatológico, ele já foi para o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Tirou metade da mandíbula e fez a reconstituição. Antigamente ele não faria tão bem. Vai começar a radioterapia agora. Ou seja, você tem que entender o tecido gengival para saber que tipo de doença está nele, certo? E que a odontologia, ela negligencia muito isso. Eu estou com o cunhado do conhecida que está com um CA de língua alastrado, que começou uma lesão ulcerativa e o dentista começou a jogar laser em cima. Então, úlcera, nem toda úlcera é afta, né? Tem carcinoma também, epidermoide, espinocelular, que se caracteriza pela ulceração. Então, a periodontite, ela é uma doença que... Qual é o sinal patognomônico da periodontite? Para eu dizer, assim, esse paciente tem periodontite, certo? Qual seria? Verdade. Alguém está com o som ligado. Camila. Certo? Teu áudio, Camila. A perdócia é uma, mas clinicamente como é que tu diagnostica o paciente? Você diz, esse paciente tem periodontite. Existe mobilidade por conta de perda de inserção? A mobilidade por conta de perda de inserção, ela pode estar associada a uma periodontite que a paciente já teve, mas ela pode não estar ativa. E ela pode também ocorrer por conta do trauma oclusal e não da doença em si. Alguém desliga aí o fone, por favor. Pronto. Mas existe o sinal. A presença de que eu digo, aqui nós temos periodontite. João Bolsa. Com bolsa periodontal. Pronto. Tá certo? Então, pode ter gente com mais ou menos sangramento, certo? Pode ter perda de seção clínica, como vocês falaram, pode ter perda óssea radiograficamente, mas o que define mesmo o paciente, olha, ele está com periodontite, é a presença de perda de bolsa periodontal, que só tem uma forma de eu diagnosticar, é utilizando a sonda periodontal. Estamos conversando nisso? Então, sem uma sonda, a gente não consegue, em hipótese nenhuma, saber se existe ou não periodontite, tá? Então, a bolsa é o sinal patológico de que existe uma doença periodontal mais destrutiva, no caso, a periodontite. Então, você vai ter o aumento da profundidade de sondagem, você vai ter a recessão gengival, você vai ver a crista óssea numa radiografia reabsorvida. Eu posso ter uma perdócia horizontal ou uma vertical. Vocês sabem qual a diferença da perdócia horizontal para uma vertical? O grupo de dentes também envolvidos muda, né? Porque a vertical normalmente são poucos grupos e a horizontal tende a ser ao longo de vários grupos de dentes. Mas por a horizontal, o osso baixa... Eu gostei disso aí que você falou, mas por qual motivo? A vertical ela tem de ser em poucos dentes, porque tem alguma coisa associada a ela. O que é? Não recordo o motivo. O trauma.
Toda vida, Trauma, né? exatamente. Então, uma perda óssea vertical, ela é um trauma secundário. Porque o trauma primário é quando eu não tenho doença periodontal. Tá certo? Só eu tirar o trauma, o osso volta ao normal. O trauma secundário é quando eu tenho periodontite, o dente está em trauma e aparece essa bolsa, essa perda óssea vertical, que é caracterizada por uma bolsa infraóssea. A perda óssea horizontal é caracterizada por uma bolsa supraóssea, ou seja, quando eu sondo e que vejo, a bolsa está toda acima do nível da gengiva, porque ela foi perdendo horizontalmente. No caso da vertical, como ela existe aquela inclinação, você tem uma bolsa que a gente chama de infraóssea, ou seja, ela está abaixo do restante da crista óssea que existe. E nós temos como condições decorrentes da periodontite o quê? O aumento da mobilidade, que é um determinante do prognóstico de uma doença, tá certo? Eu tenho um dente mole com mobilidade 1, eu tenho um prognóstico X. Mobilidade 2, um prognóstico Y. Mobilidade 3, um prognóstico Z. Tá certo? Então, a mobilidade, ela determina o prognóstico de um dente. Quanto tempo esse dente vai passar. Migração dentária. Ah, doutor, eu tô com um espaço que eu não tinha antes, ou meu dente está andando. Isso é sinal, gente, de presença de periodontite. O envolvimento de região de furca, perda de elementos dentários por mobilidade. Vocês sabem qual é um sinal, né? Na verdade, um sintoma que as pessoas narram e que está relacionado à periodontite é coceira na gengiva. Ah, doutor, minha gengiva está coçando. Então, quando a pessoa chegar dizendo que a gengiva está coçando, sonde logo que tem grande chance de ser periodontite. Então, eu tenho essas situações. Me diga uma coisa, para vocês entenderem. Esse tipo de perda óssea é horizontal ou vertical? Vertical. Esse tipo de perda óssea é horizontal ou vertical? Horizontal. Por que é que a bolsa é infraóssea? Porque quando eu sondo, o fundo da bolsa está apical à crista óssea restante, entendeu? Então, ela está abaixo do osso. Aqui, quando eu sondo, ela está acima do osso. Por isso que uma perda óssea vertical faz uma bolsa infraóssea e a perda óssea horizontal faz uma bolsa supraóssea. Compreendido? Posso passar adiante? Vamos lá. Opa. Agora existe, na antiga classificação, ela dividia em periodontite crônica e periodontite agressiva. A classificação de 2018, ela já mudou, certo? Essa periodontite agressiva que a gente está tratando hoje, ela já teve outras nomenclaturas. Vocês vão ver os dentistas mais antigos dizer, ele tem periodontite juvenil. Ou então é periodontite de início precoce. Esse termo não pegou muito, não. Porque é uma classificação que durou pouco tempo. Ou ela é periodontite agressiva, que é a classificação de 1999. Qual a característica dela? Ela acomete mais pessoas mais jovens. Existia outra que se chamava até periodontite pré-puberal. Ou seja, ela começava antes da puberdade. Aliás, durante a puberdade. Ou até na infância. Mas ela é muito rara de acontecer. Mas a juvenil, ela tinha uma característica que era específica. E que muitos trabalhos foram realizados nela, porque era uma doença extremamente agressiva, por isso que mudou o nome agressiva. Ela tirou o nome de juvenil por quê? Porque pessoas acima de 30 anos também podiam desenvolver. Uma forma que a gente chama de localizada. Chamava, né? Porque mudou a nomenclatura que é que eu vou passar para vocês. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em periodontite juvenil, vocês estão falando mais ou menos dessa doença, tá? Que nós vamos
Mais ou menos não, estamos falando dessa doença, que era agressiva, que o nome na disciplina ainda continua, né, como periodontite agressiva, mas que vocês vão ver que nome ela tem hoje. Então, qual é a característica dela? Ela tem uma prevalência de um patógeno chamado Aggregatibacter acetinomycetem comitans, que é conhecido também como AA. Tá? Então, é uma grande prevalência desse patógeno. Os fatores de risco existentes são ambientais e genéticos. Muitas vezes as pessoas que desenvolvem esse tipo de doença, eles narram na família outros casos. E existem patologias sistêmicas que também estão relacionadas, principalmente aquelas relacionadas com defeitos neutrofílicos. Por quê? Porque o neutrófilo é a primeira linha de defesa do tecido gengival em relação à placa, ao biofilme que se acumula. A prevalência é mais no sexo feminino, em adolescentes, e a frequência ela vai depender muito da região do planeta. Existem regiões, né, que até no Ceilão, que é o Sri Lanka, que foi o grande trabalho de Louche, de Lê, de Linde também, né, em que ele ia lá e verificava nas pessoas que vivem no Ceilão a alta prevalência dessa doença. No Ceilão não, no Sri Lanka, né? O antigo Ceilão, porque quando ele fez era Ceilão. E, obviamente, a tendência familiar. Aí tem os fatores de virulência do AA, é um patógeno extremamente virulento, e eu não vou me deter nos fatores de virulência, que são muitos dele. Interessa, pelo menos, que vocês decorem o nome Aggregatibacter actinomycetem comitans, né? E ela tem uma característica clínica fácil. Primeira coisa, você olha e você não vê muita placa. Ou seja, você pensa que aquele paciente não tem nada. Certo? Não, isso aí eu não vou nem sondar que ele está ótimo. Esse aqui do lado direito. Afeta primordialmente molares incisivos. Ou seja, um jovem de 15, 16 anos, podendo ficar sem os dentes anteriores. O aspecto, como eu falei, da gengiva de normalidade. E quando você sonda, aí sim, vai ter sangramento. Agora tem uma coisa interessante nessa doença que eu percebi ao longo da minha experiência clínica. Depois que passa essa fase e que você consegue controlar a doença, ela não ataca mais. É como se ela fosse preferencialmente, visto que a pessoa é nova, e diga, eu vou te atacar. Aí quando a pessoa vai ficando mais velha, ela diz, não, quero mais não. Entendeu? É extremamente pedófila, né? Então, a característica radiográfica, muitas vezes, é essa. Essa aí já é uma generalizada. Olha o tanto de perda de inserção, de mobilidade. Obviamente, quando você perde um dente cedo, começa a gerar maloclusão. O trauma associado faz com que ocorra a perda. Formação de diastemas e migração é característica de bolsa. Obviamente, se eu tenho uma perda óssea grande ou bolsa mais profunda, a migração vai ser mais fácil, tá? E a característica principal é a ausência de placa visível. Os defeitos angulares vão acontecer também, certo? No resumo é o seguinte: molares incisivos extremamente afetados, podendo premolares também serem atingidos, certo? Que são os dentes principais, mas a gente foca em incisivo e molar, pouca placa, pouco biofilme e pouca idade. Tá? Ah, Danilo, quer dizer que o paciente depois de 30, ele não pega, não pode desenvolver? Pode desenvolver sim, mas ele desenvolve mais uma forma localizada da doença. Certo? Que fica só em molares e incisivos. Olha aqui, aparentemente esse paciente não tem nada, né? Tá ok. Aí você sonda, você tem 10 milímetros de bolsa.
Imobilidade, gente, ela vai aparecer quando eu já tenho várias áreas do dente afetada. Bom, se eu tenho um molar, que eu tenho a raiz palatina afetada, as duas vestibulares, ela mantém o dente, você não vai ter mobilidade nunca. Então, nunca tente diagnosticar uma doença somente por sinais. Você tem que sondar. Pode, obviamente, gerar uma lesão endoperiodontal. A turma de vocês já viu a aula de lesão endopéria, então você opta por tratar o canal para que essa lesão ela não faça com que a perda óssea ela se avolume, se acumule mais, se aumente mais ainda. E muitas vezes a gente opta até por fazer algumas amputações radiculares, né? Por exemplo, um molar, o homem resolveu pegar e pegar a pá dele e jogar o cimento uma hora dessa. Eu não estou entendendo. Ele devia fazer de manhã, né? Bom, já eu dou um grito aqui na varanda, mandei ele parar. Parece, sabe o que? Lixa, né? Quando você está lixando. Aí, ó. Sei não, viu? A lei de Murphy. Aí, você pode, eu tenho 3 raízes no molar. Tem um que está super comprometida. Eu posso fazer o canal, corto essa raiz, fica as outras 2 de boa. Tá certo? Sem problema nenhum. Isso se chama amputação radicular. É uma terapêutica que eu faço com frequência. E o tratamento vai ser o quê? A raspagem, a exodontia do que é indicado, a antibiótico terapia, que eu particularmente não associo a amoxicilina com o metronidazol. Eu faço o metronidazol de 400, de 8 em 8 horas, por 7 dias. Essa é a minha terapêutica para quem chega com periodontite estágio 3, 4 grau C, que é a antiga agressiva, e vocês vão ver já já. E após a raspagem, a primeira sessão, já passo o metronidazol e associo com o bochecho com clorexidina por 15 dias, 2 vezes ao dia. Tá aqui, ó. Aí você pode usar a tetraciclina, que foi muito usada, pode utilizar a vibramicina, certo? Mas a gente utiliza mesmo o metronidazol. Tá? Esse aí é de lei e já sente uma melhora considerável. O metronidazol, na verdade, ele era utilizado como medicamento para vaginoses, entendeu? Era para verminoses. Aí uma mulher na França foi fazer o tratamento com metronidazol, chegou para o médico dela e disse que era interessante, que ela tinha um problema na boca, né? E melhorou consideravelmente com o uso do metronidazol. Tá? Aí começaram a pesquisar e viram que ele tem efeito grande com anaeróbios. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Hein? Me digam aí, fala alguma coisa. Assim, professor. Tá? Eu posso seguir? Pode. Pode, só não falou. Eu falei também. Falou 2, 3. Pronto, vou seguir aqui. Certo? Em 2018, aliás, antes disso, né, tiveram os encontros em que a Academia Americana e a Academia Europeia de Periodontia resolveram fazer outra classificação, que já fazia quase 20 anos que tinha classificações separadas e que a gente aqui no Brasil utiliza sempre a da Academia Americana de Periodontia e implantodontia também, né? Porque nos Estados Unidos quem faz implante é periodontista. Então, ela foi dividida, as periodontites, em doenças periodontais necrosantes, que no caso é a GUM e a PUM, a periodontite em si e a periodontite como manifestação de doença sistêmica. Nós vamos focar hoje em quem? Aonde a agressiva está. A agressiva está no o que eu chamei de B2, em periodontite.
Então, para uma pessoa, você dizer que uma pessoa tem periodontite, eu preciso o quê? Ter perda de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Não pode ser um vizinho ao outro. Ou seja, eu posso ter na mesial de um primeiro molar e na distal de um incisivo central. Ou seja, eu tenho que ter 2 sítios proximais. Antigamente a gente considerava perda de inserção vestibular. Hoje não. Como é que ela é considerada? Quando essa perda de inserção na vestibular for de 3 milímetros ou mais, sem que a causa seja por recessão de origem traumática, tipo escovação ou traumoclosal, por cárie que se estendeu para a cervical, com presença de perda de inserção na distal de um segundo molar, aí nem voga, principalmente se a pessoa tirou o terceiro, porque vai expor raiz mesmo, lesão endopério drenando pelo periodonto ou ocorrência de fratura radicular vertical, o que não deixa de ser uma lesão endopério por dano radicular. Tá certo? Ah, quer dizer, professor, que se tiver 3 milímetros na vestibular e não for por essas causas, que essas são 95% das causas de recessão em vestibular, então não é considerado periodontite. Não é considerado periodontite. Por isso que o foco da gente para classificar é a região proximal. E ela é dividida em estágios e graus, em que os estágios eles vão classificar a severidade da doença. Ou seja, ele tem o estágio 1, 2, 3, 4. O 4 é o pior estágio, o 1 o melhor estágio. E a característica clínica determinante é a perda de inserção. Em ausência, a gente utiliza a perda óssea radiográfica. Aí vocês vão ver que aqui no Brasil, essa classificação, para a gente fazer, principalmente em escola, é muito difícil. Então, eu resolvi fazer um resumo do que eu acho que seria interessante para que você possa realmente classificar uma doença. Os estágios, existem os chamados fatores de complexidade, né? Que são as lesões de Furca ou mobilidade avançada. Aí, quando elas existem, você sobe do estágio, entendeu? O pior cenário encontrado. Então, existem os fatores que modificam o estágio. Nos pacientes tratados, o estágio não deve diminuir, mas para todos os estágios, deve classificar ainda a extensão. Então, eu vou ter o quê? O estágio, eu vou ter o grau e eu vou ter célula localizada ou generalizada. O que é bem fácil hoje é por dente. Se até 30% dos dentes foram afetados, vamos supor, eu tenho 10 dentes, 3 têm periodontite, ela é localizada. Se 4 tem, ela é generalizada. Ou então, quando eu tenho um padrão molar incisivo. Quando eu falo padrão molar incisivo, remete o que a vocês no que eu já falei até agora? O que seria o padrão molar incisivo? Alguém pode dizer? Perda horizontal, não sei. Está relacionado, quando eu digo que está relacionado um padrão molar incisivo, eu falei alguma coisa que remete a molar incisivo? A periodontite. Qual dela? A B2? Não, não foi nem a B2. Não, B2 esquece, porque isso aí é uma forma que eu coloquei só para denominar. Mas é a periodontite. Mas qual delas? Padrão molar incisivo? A generalizada, né? A agressiva. Porque a periodontite normal, que a gente trata... Normal não, porque não é normal. Mas a que a gente trata comumente, a mais comum, que é a chamada crônica, que é a que vocês veem mais na clínica, ela não tem a perda molar incisivo. Quem tem a perda molar incisivo é a agressiva, que é essa que nós estamos vendo hoje, certo? Então, ponham sempre na cabeça essa história de padrão molar incisivo. Então, como é que acontece?
eu tenho os estágios e tenho os graus. Então, eu fiz isso aqui que vai acabar facilitando a vida de vocês. Como é que tem lá na nova classificação? 1 a 2 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal. A gente tem como medir perda radiográfica, percentual de perda. Você tem que ter um acompanhamento muito severo do paciente. Tá certo? Então, isola isso. Vamos para a perda de inserção interproximal. O que foi que eu falei? Para ser periodontite, eu tenho que ter perda em 2 locais, né? Como é que seria uma perda de inserção de 1 milímetro? Alguém pode dizer? Como é que você determina essa perda de inserção de 1 milímetro? Hein? Uma pergunta. A partir de onde eu mensuro uma perda de inserção? Da junção cementária. Não, semente de esmalte. Perfeito. Quando é que você pode dizer eu tenho uma perda de inserção de 1 milímetro? Através de 2 formas. Oi. Meio ponto, para quem disser. 1 ponto se disser as 2 formas. Meio ponto se disser uma. O senhor já está me devendo um de CO3, viu? Relação periodontal e radiografia? Passou, você me lembrar. Eu quero saber como é que eu determino que eu tenho 1 milímetro de perda de inserção. Tem 2 formas. Relação da periodontal e radiografia? Não, pela sonda, exato. Mas onde é que está me mostrando que eu tenho essa perda de inserção de 1 milímetro? Você acabou de dizer que eu determino a perda de inserção a partir da junção cimento-esmalte. Como é que eu sei que teve 1 milímetro de perda de inserção? Quando tem exposição de raiz. Como é o nome disso? Exceção. Recessão. Tá certo? Uma recessão de 1 milímetro é uma perda de inserção. Aí foi muito coletivo, não vale não. O meio ponto, mas pode ganhar. Qual a outra forma? Vocês já disseram. Qual a outra forma agora de eu dizer, tem 1 milímetro de perda de inserção? Tem a ver com a posição do epitélio, professor, juncional. Não sei se tem a ver com a posição dele, porque quando tem a retração ele também vai baixando, né? É assim. Passa o epitélio juncional. Quando eu tenho 4 milímetros de profundidade de sondagem, eu digo que eu tenho bolsa de 4, né? Mas se você levar em consideração que uma profundidade de 3 é um padrão de normalidade, uma bolsa de 4 vai equivaler o quê? A perda de inserção de 1 milímetro. 1 milímetro, exatamente. Porque quando eu trato, isso aí eu estou teorizando, né? Porque, na verdade, bolsa de 4 seria perda de inserção de 4, porque está uma entidade patológica. Mas se você levar em consideração que 3 é um padrão de normalidade, por isso que eles colocaram nas características secundárias o quê? Bolsa, profundidade de sondagem até 4 milímetros. Tá certo? Então, o estágio 3 já é uma perda de inserção de 3 ou 4, ou uma profundidade de sondagem até 5. O estágio 3 já é 5 milímetros de perda de inserção, ou seja, estágio 1, 1 e 2, ou bolsa de 4. Estágio 2, 3 e 4, bolsa de 5. Estágio 3, 5 ou mais e bolsa de 6. Certo? Com as outras características. E o estágio 4, também 5 ou mais, mas com uma característica, né? A perda
de dentes é mais do que 4 dentes, enquanto o estágio 3, a perda de dentes é até 4 dentes. Então, assim, de tudo isso que está escrito aí, eu fiz um resumo para vocês que eu vou mostrar já já. Então, o grau vai refletir o risco, né, de progressão da doença. Então, quando chega, todo paciente, ele tende a ser classificado como grau B. Mas nós vamos ter que levar em consideração que o que é muito importante aí, na hora de classificar o grau, 2 fatores de risco, o tabagismo e o diabetes. Então, para não complicar a vida de vocês, eu fiz esse quadrinho de pesca. Tá certo? Pronto. Tudo eu resumi aqui. Então, vocês estão vendo, o estágio 1 eu falei que seria uma perda de seção de quanto? 1 a 2. 1 a 2. Ou profundidade de até 4. 4. Sem perda dentária. O estágio 2, eu vou ter uma perda de seção de quanto? 3 a 4. 3 a 4. Com profundidade de sondagem até quanto? É 5. 5. O estágio 3, eu vou ter a perda de seção de 5 ou mais. E a perda de dentes de até 4 dentes. E o estágio 4, eu vou ter a perda de seção de 5 ou mais, sendo que eu vou perder 5, o paciente tem perdido 5 ou mais dentes. Ficou fácil para vocês aí entender? Agora sim. Ficou. Tá massa? E o grau? Vamos para o grau C, que é o que está mais relacionado à periodontite agressiva. Por quê? Porque eu vou ter uma progressão rápida, eu vou ter uma destruição que excede o esperado para o biofilme. Eu não falei anteriormente em relação à agressiva, que o paciente aparentemente tem um excelente controle do biofilme. Então, esse, quando ele abre a boca, que você olha, ele não tem quase placa. E ele vai ter uma destruição periodontal com padrão molar incisivo, que é característica de quê? Da agressiva. Além disso, né, eles podem ser fumantes e ter uma hemoglobina glicada maior que 7% em diabéticos. Resumindo, chegou um paciente com um padrão incisivo molar, a gente já toca ele para que grau? Grau C. Grau C. Ele chegou em sítios proximais, 2 sítios, 3 sítios proximais, com perda de inserção de 5 milímetros. Ele é que estágio? 3. 3. Ou 4. 4. Mas ele perdeu 3 dentes. Ele é que estágio? 3. E se ele perdeu 6? 4. Pronto, o que determinou foi a perda dentária. Professor, o que é esse padrão molar incisivo? Padrão molar incisivo é o padrão de perda óssea, que é característica da antiga periodontite agressiva ou periodontite juvenil. Eu não falei que a característica principal é a perda óssea de molares incisivos? Então, esse padrão molar incisivo de destruição óssea, ele é característico da agressiva. Por isso que eles deixaram um grau que está todo relacionado à agressiva. Então, quando eu pego, se eu colocasse numa prova, quais são os estágios e graus hoje relacionados à periodonte agressiva? Vocês colocariam o quê? Estágio 4 e grau C. Ou 3, né? Muito bem. O 3. Muito bem. Ana, estágio 3 ou 4, grau C. Porque tem gente que não perdeu nenhum dente ainda, mas tem um padrão molar incisivo e tem uma perda de seção de 5 milímetros ou mais. Compreendido? Sim. Aí a gente tem o que mais? O grau B,
que é uma progressão moderada. Ou seja, o paciente perdeu, tem periodontite, mas a destruição é compatível também porque ele tem muito depósito de biofilme. Assim como o grau A. Sendo que o que é que vai diferenciar esses 2 graus? Vocês podiam me dizer? O grau A e o B, eu vou ter grande acúmulo de biofilme, sendo que um eu vou ter uma destruição compatível e o outro pouca destruição. E além da destruição, existe um fator que vai determinar se ele é A ou B. Qual seria ele? O paciente é fumante ou diabético. Ponto, fatores de risco. No A, ele nem é fumante nem é diabético. No B, ele é fumante ou diabético. Um dos dois. Então, eu resumi tudo nesse quadrinho que eu acho que eu já passei para vocês, não passei? Sim. Passou. Pois é. A pesca está toda aí. Vocês entenderam? Se o paciente chegar com essa característica de pouco biofilme, um paciente jovem, entendeu? Pronto, ele resolveu agora me fazer mais raiva, tá vendo? Ei, sei não, viu? É uma menina que está me ajudando na campanha, que faz 1 mês que as pessoas fazem reforma no apartamento de cima do dela. E a pobre trabalha em casa, pretendendo não trabalhasse em casa, né? Aí a gente tem esse B2, esqueçam, viu, gente? Isso aqui foi uma forma que eu usei para dividir a minha classificação na aula de classificação. Olha aí, ó, o incisivo. Você acha que não tem nada, quando você abre, olha a perda óssea. Então, a característica é essa mesma da agressiva. Certo? Fui claro? Professor, Diga, meu amor. me diga o que é hemoglobina glicada, eu não sei. Hemoglobina glicada é um exame que a gente faz que determina o controle metabólico do diabetes durante um longo período, entendeu? Você tem a glicemia em jejum, tá certo? Que é aquela que a gente geralmente faz para saber, né, como é que está a nossa glicemia, né? Você chega em jejum ou não, tem a pós-prandial também. Ela determina aquele momento, tá certo? Da sua glicemia. Ah, tá 150, tá 160. A hemoglobina glicada, ela determina durante um período como é que estava o seu controle glicêmico, tá certo? Quem faz isso são diabéticos, né? Eles têm que fazer frequentemente a hemoglobina glicada para saber se descontrolou nos últimos tempos ou não. Tá bom, obrigada. Nada, amor. Vocês entenderam, gente, agora o que seria uma periodontite agressiva? Perfeito, professor. E hoje ela é classificada como o quê? Estágio 3 ou 4, grau C. Perfeito. Estágio 3 ou 4 grau C. A característica dela é uma tendência familiar, uma grande quantidade de Aggregatibacter actinomycetem, ela tem relação com algumas doenças sistêmicas, né? Principalmente doenças genéticas. Síndrome de Papillon-Lefèvre é uma delas. O paciente apresenta um bom controle de placa e uma grande perda óssea, notadamente em molares e incisivos. A gente trata com raspagem, antibiótico terapia, preferencialmente o metronidazol, 400 miligramas, de 8 em 8 horas, por 7 dias, e você não pode beber uma gota de álcool. Tá feito? Beleza. Sim. C'est fini. E eu vou disponibilizar isso e depois mandar a aula em PDF para o Moacir. Tá massa? Certo. Show. Perfeito, professor. Eu só ver aqui. Esse negócio de fazer chamada é o erro, viu? Deixa eu só pegar e descer aqui e dar um Ctrl+C, mandar para o Bernardo.
Eu não coloquei meu nome, peraí. Coloca, quem tiver para colocar o nome, coloca, por favor, para não... Bom fim de semana, prolongado, aproveita, não se aglomerem, usem máscara, tá massa? E bebam, né? Quem quiser beber. Saiu de uma... Não. Realmente, professor. Até precisando beber uns campares. Ó, obrigado, Senhor, pela gentileza, Senhor.